Olá, tudo bem? Agora vamos iniciar aqui mais nossa segunda videoaula, né, sobre de álgebra, né? Nesse caso agora a gente vai falar sobre relação de equivalência, né? O que é uma relação de equivalência, né? Uma relação de equivalência sobre um conjunto E, né, não vazio, é chamada relação de equivalência sobre E, se e somente se ela for reflexiva, simétrica e transitiva. Então, veja que nós estudamos lá o que era uma relação reflexiva, o que era uma relação simétrica e o que era uma transitiva. E quando uma proposição, uma relação sobre um conjunto, a relação R, ela tem essas três propriedades, reflexiva, simétrica e transitiva, dizemos que essa relação é uma relação de equivalência. Ou seja, R deve cumprir o seguinte: se tem um elemento pertencente a ele, esse elemento tem que relacionar a si próprio. Ou seja, se for naquele esqueminha de desenho, todo elemento vai ter que ter um laço, né? Certo? Assim, se eu tenho dois elementos x e y pertencentes a ele, se x relaciona com y, então y tem que relacionar com x. Ou seja, se houver setas, todas as setas têm que ser dois pontos. E o terceiro, se eu tenho três elementos x, y e z pertencente a ele, e x relaciona com y e y relaciona com z, então o primeiro tem que relacionar com o terceiro lá. X tem que relacionar com z, né? Podemos citar alguns exemplos aqui, né, de algumas relações que são reflexivas, né, certo? Vamos verificar, por exemplo, essa relação aqui, ó, a relação exemplo, relação R igual a BB CC e AB e BA. Essa é uma relação de equivalência, né? Observe o seguinte: se eu fizer o esqueminha lá, o que eu vou ter aqui, ó? Eu tenho um conjunto E, né? O conjunto E seria A, B e C, né? Não coloquei aqui, mas seria, né? Só por causa do espaço. Então tem o conjunto A, o elemento B e o elemento C. A relaciona com A, B relaciona com B e C relaciona com C, certo? E aí eu tenho que A relaciona com B e B relaciona com A. Então observe que ela é reflexiva. Por quê? Ela é reflexiva, todos os elementos relacionam com si. Aliás, ela é uma relação de equivalência, né? Porque ela é reflexiva, todos os elementos relacionam com si próprio, ou seja, cada elemento tem um laço. Ela é simétrica, ou seja, se A relaciona com B, B relaciona com A, né? A segunda item da propriedade. E o terceiro, porque se A relaciona com B, B relaciona com C, ou seja, tem duas setas consecutivas, teria que ter uma terceira ligando a origem da primeira ao extremo da segunda. Como não tem duas setas consecutivas, ela não destrói a propriedade, ou seja, a propriedade é válida porque não tem duas seguidas para ter uma terceira, certo? Então ela é transitiva, aliás. Então, como ela é reflexiva, ela é simétrica, ela é transitiva, ela é uma relação de equivalência, certo? Vamos verificar outras relações que podem ser de equivalência, né? A relação, por exemplo, de paralelismo, né? Por exemplo, seja E o conjunto de retas paralelas. Essa reta esse conjunto, essa relação R sobre as retas paralelas é uma relação de equivalência, certo? O que eu estou querendo dizer aqui? Estou querendo dizer o seguinte: se eu tenho seja o espaço, seja E retas paralelas, né? Espaço de retas paralelas, não é isso? Então, se eu tenho que x, claro que uma reta x é paralela a x, não é isso? Eu tenho o seguinte, o segundo item: se uma reta x é paralela a uma reta y, então
eu tenho que a reta y é paralela à reta x. Isso é verdade, não é isso? E eu tenho o terceiro. Se eu tenho que uma reta x é paralela a uma reta y, e y é paralelo a uma reta z, eu vou ter que x é paralelo a z. Não é isso? Certo? Se eu tenho duas retas, x é paralelo a y é paralelo a z, essa reta é paralela a essa, certo? A terceira reta. Então, o paralelismo é verdadeiro. Aqui a gente colocou mais um exemplo, né? Que eu quis dizer verdadeiro ali, que dizia o seguinte, que é uma relação de equivalência, certo? Vamos verificar se essa relação S é uma relação de equivalência, né? Então tem que valer aquelas três propriedades, né? Então, a primeira propriedade, para todo AB pertencente a N cartesiano N, não é isso? Porque é uma relação sobre o N cartesiano N, né? Naturais cartesianos naturais, né? Então, se AB relaciona com AB relaciona com AB, porque isso aí tem que só se somente se, ó, veja que aqui, ó, qual é a nossa relação? Pega os elementos, a ordenada e a abscissa do primeiro par ordenado tem que ser igual a soma da abscissa e da ordenada do segundo par ordenado, né? Então, claro que A mais B é igual a mais B, não é isso? Porque o segundo par ordenado é o mesmo par ordenado. Então isso aqui é verdade. Então dá ok, né? Certo? Vamos ver a segunda opção. Não é isso? Para todo AB e CD. Vamos colocar dois par ordenados aqui, pertencente a N cartesiano N, certo? Então eu estou supondo dois par ordenados. Vamos verificar se se esses dois elementos como é que chama? A primeira é reflexiva, simétrico, certo? Então se esse relaciona com esse vai ter que relacionar com esse. O que significa esse relacionar com esse? AB relacionar com CD. Isso aí se somente se, não é isso? A mais B foi igual a C mais D, certo? Mas o que equivale a dizer que AB é igual a C mais D? Se esse somente se C mais D foi igual a mais B, não é isso? Porque se A mais B é igual a C mais D, C mais D é igual a mais B, não é isso? Certo? Então, é verdade. E o que significa isso aqui? Isso aqui é verdade se somente se C e D relaciona, C e D relaciona com A e B. Certo? Então, se o segundo item é verdadeiro, certo? O terceiro item é da transitividade, não é isso? Tem que ser transitiva. Para isso, eu vou ter que pagar aqui em cima, aqui, certo? Tem que pagar aqui em cima, certo? Pagar aqui em cima para a gente fazer o terceiro item, o item 3i. Então eu tenho o seguinte, o que significa, eu tenho que pegar três par ordenados, né? AB, CD e EF, né? Pertencente a N cartesiano N, certo? Eu tenho esses elementos. Eu tenho que esse relaciona com esse e esse relaciona com esse. Aí eu tenho que provar que esse vai relacionar com esse, certo? Para ser transitivo. Então, se AB relacionar com CD, né? Se, o que significa isso aí? Se somente se, não é isso? A mais B foi igual a C mais D, certo? Vamos chamar isso aqui de equação 1, certo? O que se CD relaciona com EF, se somente se, não é isso? Ó, AB relaciona com CD e CD relaciona com EF. Eu tenho que provar que AB relaciona com EF, que é aquela lá que a gente fez lá. Ó. Se X relaciona com Y e Y relaciona com Z, então X tem que relacionar com Z, certo? Essa propriedade que a gente está utilizando, certo? Que é o 3i. Então, aqui eu tenho que C mais D é igual E mais F, certo?
é que eu posso chamar de equação 2. Certo? Observe o quê? Que AB é igual a CD, só que CD é igual a EF. Então D 1 e 2, não é isso? O que eu tenho de 1 e 2? Eu tenho o seguinte, a seguinte observação de 1 e 2, certo? O que eu tenho? Eu tenho o seguinte, que AB é igual a CD, C mais D, e C mais D é igual a E mais F. Então de 1 e 2 eu tenho que AB é igual a EF. E o que equivale isso? Se somente se AB relaciona com EF. Cuidado! Tem muita gente que pega essas duas equações aqui e coloca isso aqui no início. Vai colocar AB relaciona com EF, aí que implica somente isso aqui. Mas na verdade não. Disso aqui que a gente chegou naquilo lá. Certo? Na verdade isso aqui nem precisa do exceto, só precisa disso aqui, certo? Implica que a gente quer provar só que aquilo ali é verdadeiro, certo? Então nesse caso aí, AB relaciona com EF, certo? Aí tem gente que coloca aqui, ó, aí coloca isso aqui, aí não provou, que aí você já afirmou, aí você colocou isso aqui, certo? Aí não tá, a demonstração não está correta. Dando continuidade aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre classe de equivalência, né? Definição, seja R uma relação de equivalência sobre o conjunto E, ou seja, que vale aquelas três relações. Ela é reflexiva, é simétrica e é transitiva, né? Então é uma relação de equivalência. Então dado A com A pertencente a E, chama-se classe de equivalência determinada por A, módulo R, né? Módulo essa relação, o subconjunto A tracinho, né? DE, né? Isso aqui pode se ler-se como classe de A, né? Constituído pelos elementos X tais que X relaciona com A. Em símbolos, a classe de A é igual ao X pertencente a E tal que X relaciona com A. Se o elemento relaciona com A, ele pertence à classe de A, certo? Daqui nós temos também o seguinte, o conjunto quociente. O que é o conjunto quociente? É o conjunto formado por todas as classes de equivalência de R. Por todas essas classes. Eu pego e faço a classe de equivalência de cada elemento do conjunto E, né? Do conjunto E, certo? Aí eu indico, será indicado por E, tracinho E, ou seja, o conjunto E relacionado pela relação R é chamado de conjunto quociente. Ou seja, todo o conjunto formado por todas as classes de equivalência de R, certo? A gente vai dar um exemplo agora. Olá, eu coloquei um exemplo aqui. Se não tivesse afirmado já na questão aqui, eu teria que provar que ela é uma relação de equivalência. Mas não é o caso, né? Que aqui já fala. Seja ter uma relação de equivalência. Eu já está falando que isso aqui é uma relação de equivalência. Então eu não tenho que provar que ela é reflexiva, simétrica e transitiva. Mas se falar, prove que é uma relação de equivalência, eu primeiro tinha que provar, certo? Mas nesse caso aqui eu estou querendo só que descreva essa classe, né? Veja que aqui é uma classe de equivalência, 1 e 1, e uma classe de equivalência de 1 e 3, certo? Porque lembra o que significa essa classe de equivalência, né? Ou a classe de A é igual X pertencente a E, tal que X se relaciona com A, não é isso? Aqui a classe de equivalência aqui, ó, de 1 em 1, estou respondendo a letra A, certo? De 1 em 1 seria igual, o paralelinado, vou colocar XY mesmo, não tem nada, né? XY, relacionar, tal que XY relaciona com, a relação é T, né? Relaciona com 1 em 1, certo? E essa que seria a minha classe. Mas o que significa isso aí? Significa que a classe de 1 em 1 seria igual. O que significa relacionar? Se essa diferença for igual, não é isso? Quer dizer que x menos y, não é isso? Isso é igual 1 menos 1, que é igual a 0, não é isso? Então, quer dizer o seguinte, que essa
a classe de 1 implica que x é igual a y. Então essa classe aqui, essa equação dessa reta igual a zero, né? X menos y igual a zero. É uma reta x igual a y, não é isso? É uma reta a bissetriz dos quadrantes ímpares, né? Então, essa aqui é a classe de 1 em 1, né? A classe de 1 e 3, né? Veja que a ideia é a mesma, né? A ideia é a mesma de 1 e 3. Vai ficar x e y, tal que x e y relaciona com 1 e 3, certo? Aí eu vou lá e faço aqui em cima, né? Para você ver como é que é. O que significa isso aí? Significa o seguinte, que essa diferença tem que ser igual a essa diferença, não é isso? Então, a classe de 1 e 3 é igual... na verdade, isso aqui não é igual, né? Isso aqui eu não posso colocar que é igual. Significa isso aqui, certo? Né? Então, a classe significa essa coisinha aqui, que x é igual a y, né? A descrição da classe é essa aqui, certo? Que é igual lá é o conjunto, certo? Então, a classe é a reta x menos y igual a zero. Então, nesse caso aqui, como seria aquilo ali, né? Significa o seguinte, essa classe ali significa que x menos y é igual a 1 mais 3, né? É menos, não é isso? 1 menos 3. O que implica que x menos y é igual a menos 2. Então é uma reta também, certo? E na letra B, pede para descrever a classe. O que dá para você observar fazendo esses dois exercícios? Resposta da letra B, né? Que é a resposta da letra A, resposta de A, e que é a resposta de B, certo? Então, descreva R2, ou seja, a classe, o conjunto de classes. O que é? Observe o seguinte, que sempre vai ficar x menos y, igual a um número constante. Ou seja, sobre todas as retas paralelas a essa reta aqui, x menos y igual a zero. Poderia até colocar assim, né? X menos y igual a zero. Certo? Todas as retas paralelas a essa reta x. Então, toda reta que eu fizer aqui vai dar uma constante e aqui vai ficar sendo x menos y. Então, vai ser uma reta paralela à reta x menos y igual a zero, né? Então, descrever o conjunto é o conjunto de todas as retas paralelas à reta x menos y igual a zero, certo? Então, essa seria a descrição da classe de R, certo? Então observe que não é difícil. Então, né? Eu resolvi fazer mais um exemplo aqui, né? Pra gente finalizar a aula. Então pense na relação T sobre os complexos, né? Definida por um número complexo x mais y, relaciona com z mais ti, se somente se x ao quadrado mais y ao quadrado, ou seja, a parte real mais a parte imaginária, o quadrado delas é igual à parte imaginária mais a parte real do outro número complexo, certo? Prove que T é uma relação de equivalência, né? Então, primeiro é para provar que é uma relação de equivalência, e segundo, descreve essa classe de 1 mais i, certo? Então, primeiramente, qual é a letra A? Como é que eu vou fazer? Então, para provar, todo elemento tem que relacionar com si próprio, não é isso? Solução da letra A, não é isso? Então, primeiramente, o primeiro item, I, não é isso? O item I para todo x mais yi pertencente aos complexos, né? Porque meu conjunto é o número complexos. É claro que x mais yi relaciona
com x mais y. Que isso aí implica o quê? Que x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Isso é verdade, não é isso? Então, essa relação é verdade. Se quiser botar um parente aqui para não fazer muita confusão, é bom colocar, né? Igual tá lá, né? Então, x mais y relaciona para x mais y, porque essa igualdade é verdadeira, não é isso? X ao quadrado mais y ao quadrado é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Aí tem B, o item 2i, quer dizer, é para todo x mais yi e z mais ti pertencente aos complexos, não é isso? Eu tenho que provar que a relação vale assimétrica, não é isso? Então, se x mais yi relaciona com z mais ti, isso aí se somente se x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a z ao quadrado mais t ao quadrado, não é isso? Lembra que para relacionar tem que dar isso aqui. Veja que essa parte aqui basicamente é isso aqui que eu estou só repetindo, não é isso? Agora daqui, se x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a z ao quadrado mais t ao quadrado, esse valor aqui é igual a esse, né? Então isso aí se somente se, não é isso? Z ao quadrado mais t ao quadrado é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Mas é claro que se isso aqui é verdade é porque implica que z mais ti relaciona com x mais yi, certo? Porque quando acontece, veja que aqui é somente se, não é isso? Então, quando isso aqui acontece, tem a relação. Quando tem a relação, isso aqui acontece, certo? Então, o item 2i está provado, não é isso? Não tem nenhuma dúvida a questão disso. Aí nós temos que provar o terceiro item. O terceiro item é provar que vale a transitividade. É isso? A transitividade, certo? Eu vou pagar aqui a número 1, a letra A, só para ter mais espaço aqui, né? Lembrando que a letra B é aquela ali, né? Descrever aquela classe, né? Então, o item 3i, é isso? É o seguinte, se x, eu tenho que supor três elementos, né? X mais yi, z mais ti, eu vou colocar outro w mais v mais w, né? V mais w i, certo? Agora eu tenho o seguinte, se x mais yi relaciona com z mais ti, não é isso? Então se relaciona, esse elemento complexo relaciona, esse número complexo relaciona com esse número outro complexo, né? Certo? É porque se somente se os coeficientes aqui, ó, x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a z ao quadrado mais t ao quadrado, não é isso? Isso aqui eu posso chamar de equação 1, certo? Aí eu também vou fazer, se por acaso z mais ti relaciona com v mais wi, é isso? Isso aí se somente se, é isso? Z ao quadrado mais t ao quadrado é igual a v ao quadrado mais w ao quadrado, não é isso? Certo? Observe que aqui eu vou chamar de equação 2, né? Certo? Agora é o seguinte, eu vejo o seguinte, eu tenho que x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a z ao quadrado mais t ao quadrado. E z ao quadrado mais t ao quadrado é igual a v ao quadrado mais w ao quadrado. Então, D1 e 2, né? D1 e 2, não é isso? Tem-se. Não é isso? O que eu tenho? De 1 e 2. Eu vou pagar ali porque a gente já sabe que é a classe 1 mais i, certo? De 1 e 2, o que acontece? Né? De 1 e 2 eu tenho o seguinte, que x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a v ao quadrado mais w ao quadrado, não é isso? Porque esse é igual a esse, que é o mesmo que é igual a esse. Esse é igual a esse, que é igual a esse. Então, isso aí implica que o quê? Que x
mais YI relaciona com V mais WI, certo? Então aqui como querer demonstrar, ou seja, ela é simétrica, certo? Ela é uma relação de equivalência. Na verdade, a gente pode até concluir todas dessa forma. Logo, T é uma relação de equivalência. Em todas, até naquelas outras que a gente fez, a gente pode estar colocando dessa forma. Aí na letra B, estou pagando aqui logo, né? A letra B diz o seguinte, para descrever a classe, né? A classe a letra B, a resposta da letra B é para descrever a classe 1 mais I. Quer descrever isso aqui. O que significa isso aí? Isso significa o seguinte, que seria o elemento x mais yi, não é isso? Tal que x mais yi relaciona com 1 mais i, certo? Seria isso aqui. Mas o que significa essa relação aqui? Isso aqui significa o quê? Que x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 1 ao quadrado, mas quem é que está multiplicando o i aqui? É 1, né? 1 ao quadrado. Então seria x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 2, não é isso? 1 ao quadrado é 1 mais 1, 2, não é isso? Que relação é essa? Isso aqui é uma circunferência, não é isso? De centro 0 e 0 e raiz raio raiz quadrada de 2, né? Porque essa aí é a mesma forma da circunferência, que é x menos xc ao quadrado mais y menos yc ao quadrado igual a r ao quadrado, não é isso? Onde o xc e o yc é 0 e 0 e o raio é raiz quadrada de 2. Então, é a circunferência de centro 0 e 0 e r igual a raiz quadrada de 2. Pronto, está finalizada a questão. Lembrando que amanhã, que é quarta-feira, é o dia de pegar livro na biblioteca, certo? Pela manhã até o meio-dia.